Olá, estilosos! Meu nome é Letícia Menezes. Eu sou a Gabi Ritt. E tá começando mais um episódio do Bem Estilosos. E hoje chegamos ao nosso último episódio da nossa série, né? Nossa minissérie de podcast sobre análise cromática, né, Gabi? Isso aí, chegamos no último quesito, que é super importante para uma boa avaliação de análise cromática. E até, né, por muito tempo ele reinou absoluto, né, na análise cromática. Sim, era o quesito da análise cromática que todo mundo, e até hoje, né, é o que as pessoas mais conhecem, mais sabem, assim, né, quando procuram o serviço da análise cromática, é o que mais eles comentam, cores quentes ou frias, né, então, isso. Né, já falando, né, nós vamos falar hoje sobre a temperatura na análise cromática, né, como que a gente faz essa análise, como a gente descobre o que é essa tal de temperatura da análise cromática, que todo mundo pergunta, mas como a gente já veio dizendo, né, nos episódios anteriores, a gente hoje tem uma gama muito grande do que a gente precisa analisar para chegar em um resultado correto, porque tudo foi se evoluindo, né, tudo foi se descobrindo cada vez mais o que era necessário para ser um serviço mais completo. Então, o que é exatamente a temperatura, né? Bom, então, né, a gente tem três temperaturas. É bom a gente também salientar aqui na análise cromática pelo método sazonal, só existe quente e fria, né? Então, só se baseia nas duas temperaturas, né? Daí vai para as estações quentes ou para as estações frias. Só que o marco, né, que passa a ser um método sazonal expandido, a gente passa de 4 para 12 cartelas, é a presença da temperatura neutra, que então é aquela temperatura que tem tanto pigmentos quentes quanto frios, né? Não tem um que se destaque mais, né? Isso. E quando a gente fala em temperatura neutra, né, nós temos cartelas que representam mais essas temperaturas neutras. Então, por isso que a gente não se baseia só na temperatura mais. Como a gente explicou lá no primeiro, quando a gente falou sobre a análise cromática em si, a gente disse que teve essa evolução do método sazonal para o método sazonal expandido, e a partir disso foi se aumentando o número das cartelas. Então, por isso hoje que nós temos 3 cartelas por estação, né? Então, no total a gente tem 12 cartelas, porque nós temos aquelas que representam as cores quentes, né, as cores frias e aquelas cores que são neutras, que são mais recomendadas para as peles neutras. Independente de você ter uma pele neutra, você também vai ter uma pele neutra que puxa um pouquinho para o quente, que puxa um pouquinho para o frio. Então, ela não é puramente fria nem puramente quente, ela tá ali naquele meio termo. Por isso que a gente tem cores específicas que se encaixam melhor com esse tipo de pele. Isso aí. Então, aí a gente vai vendo. Por isso, é importante que a gente faça uma boa avaliação, né? E veja isso tudo direitinho, para então a gente entender. Vamos ver se essa temperatura é quente, né? O que a temperatura quente é? É aquela cor que tem mais pigmentos amarelos, né, na sua formação, né? Então a gente pensa assim em cores como turquesa, salmão, né? O turquesa é um azul super quente. Os tons terrosos também, né? Geralmente tem uma composição que leva mais amarelo, né? Também os alaranjados e como metalo dourado, né? Enquanto que na temperatura fria, nós vamos pensar em cores com pigmentos mais azulados, né? Então, tudo que puxa mais pro azul. Então, a gente pega o pink, aquele azul bique, né? Eu não me lembro direito o nome dele agora, mas aquele azul que é super, super frio, né? E como metal, o prata.
aparece bem. Os tons de roxo, lilás, né? Aqueles mais que a gente enxerga mesmo, né? Quando a gente olha, a gente já tem essa percepção. Claro que algumas, principalmente aquelas que se encaixam mais nas neutras, a gente se confunde mais, mas a gente tem uma percepção bem clara, né? Quando a gente olha, a gente sente que aquela cor é mais quente, que ela já puxa mais para aquele amarelado ou pro alaranjado, assim, né? Traz uma vibração. Enquanto que as cores frias, elas dão aquela calma do azul, né? Porque a gente sabe que os tons azulados, o azul traz aquela calma. Por ter aquela sensação de calma, que o próprio azul, né, a cor azul já é vista como uma cor que traz uma calma, uma serenidade. Então, a gente consegue ter essa percepção mesmo com outras cores que têm pigmentos de azul, né? São aquelas cores que descansam mais os olhos, né? Exatamente, que não são tão vibrantes quanto as cores quentes que a gente, né, como eu disse, assim, cores que a gente já consegue perceber na hora, no primeiro olhar, a gente já tem essa sensação de vibrante, de quente, de calor, para uma cor que é mais serena, mais calma, mais com tons azuladinhos, né? E, né, como a gente estava falando antes, né, é importante a gente salientar de novo, né, o que diferencia a gente descobrir que uma pele é quente para uma pele fria e uma pele neutra? É porque não necessariamente a temperatura vai ser o principal, né, pra gente analisar, pra gente descobrir a paleta daquela pele. Por isso que a gente explicou ali todas as etapas da análise cromática se utilizando do método sazonal expandido, que a gente, às vezes, o que vai importar mais ali na tua pele? O que vai fazer diferença que a gente precisa realçar? É a profundidade? É a intensidade? Ou a temperatura? Se for a temperatura, com certeza você vai ter uma pele quente ou uma pele fria, certeira, né? Assim, mais exata, né? Digamos assim. Na sua versão pura, né? Porque às vezes a gente vê a paleta como, né? Verão, inverno verdadeiro ou puro. Sim. Né? Então, sempre quando falar isso, ou frio no caso desses dois, e primavera ou outono quente. Então, isso sempre quer dizer que são as estações puras verdadeiras, né? Isso. Que é onde a temperatura é o que mais importa. E aí, no caso de você ter uma pele neutra, talvez é exatamente isso. Talvez a intensidade ou talvez a profundidade é que vá fazer diferença na definição, enfim, para chegar na paleta certa, né? Bom, e a gente fala tanto dessas paletas, né? E o que são elas exatamente, né? A gente tem as paletas frias, as paletas quentes, e nas frias, por exemplo, a gente tem as paletas de verão e as paletas de inverno. Apesar do verão, a gente já remeter ao calor, as cores são cores frias, porque são cores clarinhas, são cores mais suaves. Então, nas paletas de verão a gente tem 3 cartelas, de inverno 3 cartelas, e no verão a gente tem o verão verdadeiro, que é, né, verdadeiramente, como a Gabi falou, o verdadeiro, puro ou frio, quando tiver essa nomenclatura, porque são cores realmente são frias, né, que realmente representam aquela estação. E depois a gente tem o verão claro e o verão suave. Todas as cores de verão, como eu falei, são cores bem clarinhas, bem suaves, que remetem muito àquelas conhecidas cores pastéis, né? Assim, bem clarinhas. As candy colors, né? E depois a gente tem no inverno, que a gente tem cores que são iluminadas, digamos assim, mas também são cores frias, né? A gente tem o inverno verdadeiro, o inverno vivo e o inverno escuro. São cores bem mais... Você lembra quando a gente falou da profundidade ali? Então, o inverno tem aquelas cores bem mais escuras do que as paletas de verão, por exemplo. Isso. Notadamente... assim, a diferença é muito grande entre elas. É demais, né? Mesmo a temperatura puxando para a mesma coisa muda muito, né? Sim, sim. E aí depois a gente tem ali nas cartelas quentes, as cartelas de outono e as cartelas de primavera, né? No outono, a gente tem o outono verdadeiro, o outono suave e o outono escuro.
são cores do quê? São cores quentes, cores mais terrosas, mais queimadas, né? Que a gente consegue... Aquela folha do outono, isso, sabe? aquela coisa mais, né? Que traz aquela sensação de cores que, né? Obviamente que não são, assim, mas é uma forma legal de dizer que são secas, né? Que representa mesmo, como a Gabi falou, essa árvore seca, aquela terra mais queimadinha. Então, são cores bem terrosas. Enquanto que a primavera, que também são cores quentes, são cores extremamente iluminadas, né? Cores bem vivas, assim, e vibrantes, né? Todas elas trazem essa sensação de vibração, né? Mas a primavera a gente tem cores mais iluminadas, enquanto que o outono a gente tem aquelas cores mais opacas, mais terrosas. Mas todas elas a gente consegue perceber muito bem essa diferença, né, de temperatura. É muito interessante. Isso, e se começar a pegar as paletas e olhar mesmo para as estações, como ficam as paisagens, você reconhece, né? A gente que já trabalha bastante, pra gente é muito, muito mais fácil. Claro, no início acho que foi bem difícil. Pra mim foi muito difícil eu reconhecer quente e frio, por exemplo. Sim. Eu tinha bastante dificuldade. Hoje já vai, né? Porque o olho acostuma, né? É uma questão muito de treinamento, de tu conhecer as cores, de tu estudar as cores, né? E tudo isso não é só o olhar, mas é o que a gente, né? O que a gente sempre fala aqui, né? O que as cores remetem, o que a gente sente, né? Porque quando eu falei, o azul traz aquela calma, serenidade, é porque é real, né? A sensação que a cor passa. Então, todas elas trazem alguma sensação pra gente, tanto de calor quanto de frio. Por isso que elas também são separadas dessa forma. Olê, e tem uns mitos aí que a gente trouxe, né? Que a gente já ouviu falar, que a gente já leu por aí na internet, né? A gente queria falar um pouquinho hoje, que é em relação às temperaturas, né? Sim. De pele, né? Porque vocês também já devem ter ouvido falar que a pessoa que tem a pele quente, né? Ao pegar sol, ela tem tendência a se bronzear. Enquanto que quem tem a pele fria tem tendência a ficar vermelha. E aí, será que é verdade isso? Pois é, a gente vê muita coisa, mas não necessariamente, né, Gabi? Exatamente. Não necessariamente, né? Pode ser que sim, né? Mas pode ser que não. Eu tô aqui como prova, né? Que não, assim, né? Pois é. Tipo. A gente até tem uma relação, né, por conta da melanina e os pigmentos que nós temos, mas é importante a gente entender e salientar que a gente não avalia o tom da pele, né? Então não é um superficial, é um subtom da pele. Então não dá pra dizer claramente que não, se você se bronzeia, tem aquela coisa das veias também, né? Que se tu vê... veia azul, veia verde, né? Isso é uma forma que, assim... Era utilizada, mas a gente já tem um método mais atual, com todas essas etapas que a gente já falou aqui para vocês, mais a temperatura. Então tem muita coisa a se avaliar, não é simplesmente você olhar e... você pode olhar, alguém pode te dar esse retorno, falando da veia ou falando do bronzeado, mas não vai ser uma coisa muito certeira e muito concreta. Então, às vezes, você pode estar pegando uma informação que não tá 100% correta, e aí você acaba se prejudicando em relação, né, ao que você acha que é uma coisa que vai te ajudar, mas na verdade está te prejudicando em termos de, né, das cores, que é o que a gente está dizendo, mas porque não é 100% certo, né? Então o ideal é que você faça mesmo com uma consultora, faça uma análise correta com todas essas etapas que nós comentamos, porque daí sim você vai ter uma análise bem certinha e vai ter a tua paleta bem certinha que vai te favorecer e vai te ajudar, né? Então, como a Gabi falou, né? A gente pode ter cliente de pele fria que se bronzeia, né? Sim, com certeza. Eu tenho clientes que foram assim, ó, fria mesmo, sabe?
e bronzeia. E me falam que se bronzeiam na praia e tudo, né? E assim, e pessoas de pele quente, né? Por exemplo, eu, né? Sou primavera verdadeira, então é a temperatura que mais trabalha na minha pele, né? E eu me queimo, assim, de torraço federal, né? Sim. Então, se eu fosse por isso, eu ia achar, nossa, eu sou Elsa, né? Super frio. Eu venho do gelo, né? E não é isso que acontece. Então, acho que isso tudo são suposições, que nem a gente já viu, assim, as meninas que são consultoras, sabe, quando fazem aquela coisa com artista e tudo. Essas questões, assim, né, de bronze, de tom de veia e tudo, isso ajuda nessas suposições na hora de ilustrar algo. Então, Sim. as gurias geralmente se baseiam nisso, e a gente também, né, Algo Lê? superficial, né? Algo que a gente vai ver, assim... Isso aí. É um chute, uma tentativa, digamos assim, pra gente comentar É uma ilustração. sobre. Isso, ou pra fazer uma brincadeira, né? Pra trazer o tema. Mas, assim, o que é que a gente tem de técnico, né? É a análise cromática mesmo, né? Também não estamos querendo desvalorizar o trabalho de ninguém que talvez trabalhe dessa forma, mas a gente conhece né? A gente utiliza, a gente estudou um método que é bem mais eficaz, digamos assim. Então, é por isso que a gente acaba ressaltando da forma que a gente trabalha, né? E diversas outras, porque é um método que hoje se utiliza. E tu sabe, Gabi, que tu comentou também, nós duas somos de paletas quentes, né? A Gabi de primavera, eu tenho outono. E o meu noivo, o Luiz, porque sou dessas, eu já fiz análise cromática do Luiz. É aquela coisa, né? A gente começa a fazer em todo mundo no início. Claro! Aí, ele também é uma paleta de outono. E nós dois somos bem parecidos no sentido assim... pele, olho, cabelo, as cores são próximas, né? Só que eu me bronzeio assim... 5 minutos no sol eu já tô bronzeada. E o Luiz tá... sonhos queimando de vermelho. Então, né, ele também é cor quente e não... Os dois de outono, e é muito diferente, assim, a forma como cada um pega sol, né? Então, assim, pode ser que sim, né, que quem seja de pele quente se bronzeie, e pode ser que não. Então, isso se torna uma suposição, né? Exatamente. Então, né? É aquela coisa de, né, como a gente falou, pode ser? Pode ser, mas se tem um método eficaz que vai descobrir certinho, então é melhor fazer esse pra você não sair ali enganada, né? Daqui a pouco tu investe tem duas chances, sabe? Então, assim... sim ou não, né? Tipo, aliás, 3, né? Sim ou não, ou neutro. Ou mais ou menos, né? Ainda. Exato. E aí é que tá. Daí Desculpa, neutro. Aí que entra o pulo do gato, né? Como é que tu vai definir se tu bronzeia ou não bronzeia e descobrir se tu é neutra, por exemplo? Né? Nossa, foi, né? É complicado, né? É complicado, gente. Porque, por exemplo, a minha cartela é um outono suave. Ela não é 100% outono quente, entendeu? Isso aí. Então, assim, ela já fica naquele meio termo. Como é que eu iria descobrir, sabe? Como é que eu iria entender? Claro, se tu tá pensando numa forma só verão, inverno, outono, primavera... né, o método sazonal só, talvez. Isso. Mas, e fora que não é só a questão das cores, né, tem tantas outras coisas que a análise cromática, usando o método sazonal expandido, ela ajuda, né, no contraste e em diversas combinações, então, que vale muito mais a pena investir nesse método, porque... não tem por que fazer um antigo, né? Se tem uma coisa mais atual. E pensa assim, né? Que geralmente quando
a pessoa está buscando, né, essas respostas, vai daqui a pouco haver um investimento de guarda-roupa, buscar peças que sejam mais adequadas, pelo menos um bom tempo testando coisas também, né? Então, já pensou, sabe, ir por uma suposição, né? E daqui a pouco não é isso, sabe? Eu falo isso muito porque eu poderia muito bem ter caído nessa, sabe? Sim. E, né, eu ia, acho que tá bem frustrada. Sim. Né? Então, assim, já que tem esse desejo, faz uma análise, né? Vale mais que é super legal. É muito divertido. Olha como a gente se diverte só falando, né? Só falando, exato. A gente já fica aqui super animada. E outra coisa, né? Agora vamos trazer verdades aqui. Quem tem pele fria pode usar amarelo, Gabi? E quem tem pele quente pode usar o azul sereno, frio, que a gente comentou? A resposta é pode, dependendo da cor. Exatamente. Né? Por quê? Porque, né, os nossos amarelos não são só quentes, assim como nem todos os azuis são frios, né? Nós temos nuances de cores, né, que vão desde os pigmentos mais azulados dentro das cores até os mais amarelados. Então, se a gente pegar a diferença de um azul bique, né, e um azul turquesa, né, então um azul bique é super frio e o turquesa é bem amarelado, nossa, é gritante a diferença. E daí nós temos um exemplar quente e um frio, né? Então, sim, pode se usar, né? Observando essas questões, né? Assim, da mesma forma que a gente sabe que tem, né, um vermelho que é extremamente vibrante, aquele vermelho, batom vermelho mesmo, sabe? E a gente tem aquele vermelhinho mais cerejinha, que já é mais suavizito, mais calminho. A gente tem um vermelho mais vinho, né? Mais tinto também. Então a gente tem muitas variações, né? As cores são infinitas, né? Basta a gente que aí gosta dos esmaltes, né? Tu vai ver o esmalte, cada esmalte com uma cor diferente ali, com um nome diferente, tem 1000 cores diferentes. A gente tem a Pantone lançando cores a todo momento aí, né? A gente tem uma infinidade de cores que nem mesmo a gente que trabalha com cores impossível de conhecer. Nem acompanha, né? Não consegue, porque são muitas cores, assim. E é uma coisa engraçada, agora eu falei dos esmaltes, eu lembrei, porque assim como a gente tem nos esmaltes os nomes muito aleatórios de cores, assim, a gente tem para tinta de casa também, é muito engraçado, assim, os nomes de... Eu fui pintar esse tempo atrás eu tava pintando meu apartamento e ele é todo branco e cinza. E aí eu comprei 3 tons de cinza diferentes pra pintar o meu apartamento. Então, todos eles diferentes entre si? Muito diferentes entre si. Era um bem clarinho, era bem isso, assim, um bem claro, um médio, um mais escuro, né? Porque, enfim. Aí eu tinha o cinza crômio, que era o bem clarinho, o cinza elefante, que era a cor de elefante, e o cinza asfalto, com cor de asfalto. Então, assim, e fora que dentre esses 3, tinha muitos outros tons de cinzas diferentes. Então, a gente tem uma infinidade de cores que variam muito. Então, não dá pra gente dizer que a gente tem aquelas cores primárias ali, que o azul vai ser frio, o amarelo vai ser quente, o vermelho vai ser quente. A gente tem uma infinidade de misturas e variações que faz com que a gente possa ter um amarelo frio, possa ter um azul mais quentinho, possa ter um roxo, possa ter um vermelho, enfim, né? É bastante mistura que traz esses elementos pra gente poder trabalhar e adequar, mas aí na paleta, descobrindo as tuas cores, tu vai ter ali
já uma cor mais... uma forma de tu identificar esse quente e esse frio mais rápido, né? Com consulta ali na hora. Uhum. E acho que é importante falar, né, que a gente começou falando dos amarelos. Então tem os amarelos mais quentes, né, que são bem amarelados, né, assim. Mas os amarelos mais frios são geralmente aqueles que são mais puxados por um esverdeado, né. Tipo um amarelo limão, assim. Sim. Então, isso a gente nota muito bem a diferença do, né, e a adição do azul ali, né? Exatamente. E assim, a única que a gente pode dizer que não vai rolar mesmo de ter uma versão fria, pelo menos a gente não encontrou ainda. São ainda não inventaram. Os tons alaranjados, né? Porque eles são mistura de cores primárias quentes, né? Então, já é algo que não faz sentido mesmo ter, porque quente com quente. Então, os tons alaranjados, eles estão presentes apenas nas cartelas quentes. Isso é um fato. E, né, enfim, convivemos com isso por enquanto. Isso, né? Por enquanto a gente tem que lidar. Temos que lidar. Até que inventem, né? Só a gente não descobriu ainda, mas acho que não sei, assim, né? Eu tava lembrando agora que você falou das cores. Eu que pintei a parede no meu quarto de iogurte de morango. Não, são cores incríveis, né? Iogurte de morango, o nome da cor da minha parede. Mas é muito divertido isso, porque eu tenho certeza que tu nunca vai esquecer dessa cor. Nunca. Assim como eu não vou esquecer da elefante. Elefante, não, tá gravada no meu coração agora já. Uma época, a gente brinca até hoje, isso já faz quase 10 anos, que de novo, né, falar do Luiz, mas o Luiz pintou o quarto dele, né, uma vez, com azul, que era um azul meio esverdeadinho, assim, e o nome da tinta era Azul Topo do Mundo. Azul o quê? Topo do Mundo. Então, assim, não pensem, vocês, queridos estilosos desse meu Brasil, que nomes engraçados de cores são só para esmaltes, não. A arquitetura está cheia de cores com nomes engraçados. E, inclusive, o iogurte e o azul topo do mundo. A criatividade tá solta por aí, né? É porque não... A gente acha, daí não vai sair nada criativo. Porque não tem mais nome de cor, né? Não tem mais, tipo assim, um nome básico de cor. Não, agora a gente tem que ter azul topo do mundo. Exato. Não basta, né? Porque será que os números ficam muito grandes? Não sei. Não basta ser cinza, tem que ser o cinza elefante. Cinza elefante, né? Pra te lembrar quando tu vê aquele nome. O que tu pensaria? Né? Elefante. Eu adoro, eu acho super divertido. Adoro nomes de cores. Tu é daquelas meninas que vão ou na farmácia ou no super e ficam olhando os esmaltes pra ver os nomes. Os nomes, sereia, não sei o quê. Café com leite. Não, tem de tudo lá. É um mundo inteiro que tem ali, né? De criatividade, né? Mas o que eu adoro é gente que decora, porque eu sou péssima pra decorar nomes, principalmente nomes de esmaltes. Sou péssima. Eu adoro gente que decora. E, tipo, quando tu pergunta, que cor bonita, qual que é? É a estrela do chantilly, sei lá. Sabe, assim? É tipo, tá, sei que cor é essa. Beleza. Já tá ligada, né? E as pessoas, realmente tem gente que sabe. E daí, eu acho... Sim, é mesmo, nossa. Eu acho bárbaro. Eu queria ter essa, né... essa facilidade de decorar nomes. Essa capacidade, superpoder. Mas eu decoro no máximo ali aqui... Eu pintei a parede de elefante, daí essa eu sei, mas... Eu sei alguns. Eu sei Gabriela.
né? Sim. É um clássico da Risqué, tenho que admitir. É um clássico. Renda, sei, renda. Não tem. Renda, mas eu sei. Sim. Renda é Vamos básico. valorizar o que a gente sabe, né? E tinha que tinha uma atriz que usava na novela, que era o Noite Quente, que era um roxo. Assim, então, era bem bonito, eu gostava, né? Então, mas são esses que eu sei, eu não sei mais nenhum. Rebu eu sei também, Rebu. O Rebu também já ouvi falar. Eu tenho mais os esmaltes, né, com nomes de café. Daí eu tenho cappuccino, tenho até café, os esmaltes, o próprio né? café. É o vício, né? Eu queria uma linha de esmaltes com cores de vinhos, assim. Não sei se já tem. Se tiverem, alguém me avise e me mande, porque eu queria Ai, por favor, avisa. Esmaltes com tons de vinho. Porque eu acho que deve ser Chardonnay. bárbaro. Não, imagina um Malbec. O que tá usando Malbec? Esse sim eu iria decorar. Tu ia saber. Malbec, esse eu iria saber. Já, né? Tem. Bom, mas, né, vamos falar agora de novo sobre a pele neutra, né? Que é a bendita pele neutra, né? E olha, gente, essa pele neutra, ela é chatinha, viu? Na análise cromática. É uma trabalheira essa pele neutra. É aquela que nunca te deixa sossegar, sabe? Não. Porque assim, né? Tem que excluir tudo. Assim como todo mundo sabe mais sobre, né, temperatura, e se fala mais sobre temperatura na análise cromática, na hora de fazer é a mesma coisa, né? Porque quando tu consegue identificar alguém pela temperatura, é maravilhoso. É assim, ó, papum, show de bola. Mas daí quando não dá, e aí a gente tem que ver, não, é pele neutra. Daí vamos mais à frente, né? Bom, e quem tem a pele neutra não tem a temperatura como uma característica primordial na paleta, né? Que foi o que a gente explicou agora. Então, tem a intensidade ou a profundidade que vão ser mais importantes para essa identificação. Então, é o que a gente falou, né? A gente faz ali a análise da temperatura, não chegamos a lugar nenhum, recorremos ali de novo à intensidade e à profundidade para ver qual vai ser mais importante ali. Então, os tons, né, dessas paletas neutras, elas vão ter alguma influência da família das cartelas que elas pertencem, né? Que é o que a gente disse. Elas, ou você vai ter uma pele neutra fria, ou você vai ter uma pele neutra quente, que é o caso da minha, né? Que é uma neutra puxada mais pro quente, pro outono. Então... Sim, mas sempre vai ter essa influência, né? Não vai vir solta no espaço, assim, né? Exatamente. Não vai vir com tons gelados, assim. Não vai ser uma Elsa, né? Não é a Elsa. Mas, enfim, mas vai ter aquela influência, né, das cartelas puras, né? Que é como a gente falou antes, a gente tem ali o outono verdadeiro. A minha cartela, que é o outono suave, ela tem uma influência desse outono verdadeiro, que é o puro, né? O outono puro. Então, tem uns tons terrosos, mas eles são mais levesitos, mais, né, suavesitos, digamos assim. Como é o nome da cartela, né? Mas enfim, por exemplo, né? Agora vamos pegar uma cartela de inverno. A inverno escuro, ela vai ter tons mais frios do que a cartela de outono escuro. Claro, porque outono continua sendo uma cartela quente, inverno continua sendo uma cartela fria. Mas, por conta da profundidade que a gente explicou no podcast passado, a principal característica das cores do outono, por exemplo, vão ser mais profundas do que frias, né? Então elas são mais escuras, como as cores que a gente encontra no inverno verdadeiro. Então, a gente tem essa influência, né? Inclusive, a gente tem as cartelas, que tem a cor da cartela, a própria cartela, ela vem com a sua intensidade, por exemplo, ela tem o brilho, ou ela é fosca, para você identificar o que valoriza mais, né? Para a gente definir essa cartela, a gente vai ver a profundidade, né? A profundidade pode ser a principal característica da cartela. Por exemplo, então, agora vamos falar sobre uma cartela de inverno, né? A inverno escuro,
ela vai ter tons mais frios do que a cartela de outono escuro, né? Apesar da mesma nomenclatura, o outono continua sendo quente e o inverno continua sendo frio. Mas, por conta da profundidade que a gente falou lá no podcast passado, da semana, né? A principal característica dessa cartela vai ser a profundidade. Então, as cores vão ser mais, vão ter características mais profundas do que frias, exatamente. Isso vai ser mais determinante do que a temperatura, no caso. Exatamente. Do que como as cores que a gente encontra no inverno verdadeiro, por exemplo. Então, isso faz bastante diferença pra gente definir ali e achar certinho a paleta de cada pele, né? E isso também, como a gente já explicou, né, de novo, sobre a intensidade, isso também influencia. Porque, por exemplo, a minha, o outono suave, ela é uma característica também de opaca, né? Ela tem cores mais opacas. Então, para mim, o que influencia mais é a profundidade e a intensidade. Então tem toda essa diferença. É uma cartela quente, mas tem todas essas influências de profundidade e de intensidade, que são cores mais clarinhas do que um outono verdadeiro, por exemplo. Então tudo isso influencia, né? Às vezes a gente falando aqui é muita informação ainda para entender. Mas acho que pegando, por isso até que a gente quis fazer essa sequência, né? Essa série sobre análise cromática, porque é muita informação. E ainda falta muita informação, com certeza, né? Porque tem muita coisa pra gente falar. Mas... certamente a gente vai voltar com o tema em outros momentos, né? Exatamente. Vamos fazer mais umas séries aí, com certeza, sobre análise cromática, porque é um assunto maravilhoso e colorido, né, Gabi? Então, nós vamos falar com certeza. Mas só pra gente complementar aqui ainda sobre as peles neutras, pra não faltar essa informação, tá vendo como sempre tem, né, informação? Pior que sempre fica alguma coisa, né? Sempre tem. Quando a gente fala das cartelas de cores, da análise cromática, a gente tem que lembrar que, por exemplo, o dourado e o prata continuam sendo cores, né? Então, a gente também tem essa influência. Então, a gente consegue identificar, através da análise cromática, se, por exemplo, um dourado, ou um prata, ou um rosé vai ficar melhor em ti, né? E até mesmo se vai ser o quê? Uma prata com brilho, ou uma prata mais fosca, um dourado fosco, um dourado brilhoso. Então, isso tudo diferencia. Para uma pele neutra, por exemplo, ela tem o benefício de conseguir usar tanto dourado quanto prateado. Né? Isso aí. Isso é muito legal. E consequentemente, o rosé, né? Porque o rosé é um metal que cai bem para peles mais quentes, mas por ser uma pele neutra, ele ficaria bem também. Ele se encaixa ali. Enquanto que para peles frias, a gente tem mais, né, tendência a se dar bem com o prata e as peles quentes com o dourado, né? Então a gente tem mais isso, né? Além, às vezes a gente não ressalta sobre isso, mas, né, as cores dos metais são cores, então a gente também avalia isso durante a análise cromática. Sim, nas cartelas puras ou verdadeiras, então, lembrando, sempre vai ter um metal específico, né? Nas que forem quentes vai ser o dourado e nas que forem frias vai ser o prata. Então, nas outras, em que a temperatura não é o mais relevante, pode-se usar tipo prata, dourado e o rosé tranquilamente. Isso. E isso, claro, falando de metais, né? Toda a outra parte que envolve pedras, coisas, outros materiais que a gente vai ter influência de cores mesmo, né? Daí já parte para as cores da tua cartela, que vale identificar ali, né? Se encaixa. E a gente já abordou isso também nos outros episódios, né? Quando a gente falou de intensidade e tudo. Sim. Então, assim, se ficar com alguma dúvida, dá uma ouvida lá, que lá vai ter a resposta que você procura. Dá pra fazer uma maratona de análise cromática. Aí qualquer dúvida também, importante, né? A gente tá aí porque a nossa ideia
solucionar dúvidas, esclarecer dúvidas. Isso aí. Bom, manda pra gente. Manda. Manda aí se você já fez também. Eu fiquei curiosa agora, se tu já fez o teste do bronzeado, o teste da veia. O que deu aí? Manda pra gente. Manda pra porque gente. O meu já disse que já deu errado. O meu também. Então... Se eu fosse depender da minha veia, eu era, sei lá, um verão puríssimo. Sério? Sério, veia bem azul. Então... Ai, gente. Não é bem assim, amigas. Tudo bom? Que nem a gente disse, para algumas pessoas vai dar certo, para outras não vai, só que a gente nunca sabe bem em que time que a gente tá, né? Exatamente. Entre tentativa e erro, né? É melhor fazer algo que vai dar certo mesmo, que tem ali uma profissional que sabe identificar, que já é treinada para isso, que tem o material correto, o conhecimento correto para fazer a análise cromática da maneira certa. E tu, né? Porque, poxa, que chato às vezes tu, né, fazer algo, porque se você se interessa por isso, é porque você vai investir, né, futuramente em peças dentro desse propósito, né, que te favoreçam. Então já pensou tu investir numa mudança, né, do teu cabelo, assim, que acreditando em uma coisa e na verdade é uma informação que não é 100% correta, né? Então, vale pensar nisso. É verdade, é verdade. Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi muito divertido falar sobre análise cromática. A gente escreveu tudo com bastante carinho, tentando passar o máximo de informação possível, né? Que seja interessante, fácil de entender, tentar falar de uma maneira fácil também, mais tranquila. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado e vocês podem conferir todos, né, esse e os outros episódios desde ali o início, quando a gente falou o que era, explicou o que era análise cromática e passamos por todas as etapas. Estão disponíveis nas plataformas, como sempre, né? Que vocês já conhecem. Então, escutem e nos mandem o que acharam, dúvidas. A gente quer saber. A gente quer saber tudo. Então, nos acompanhem também nas redes sociais. No Instagram, @bem_estilosas. No Facebook, Bem Estilosas. No Pinterest, Bem Estilosas. Que tá lindo. Tá linda, a gente tá sempre atualizando com material novo ali, dicas, ideias, referências. Então, dá uma passadinha lá também pra conferir. E meu nome é Letícia Menezes. O meu é Gabi Hit. E esse foi mais um episódio do Bem Estilosas. Até o próximo. Até mais.